Vamos falar do filme agora. Paulo de Tarso é a história do cristianismo primitivo. O Maurício Madruga está no elenco do filme, tem o Alexandre Galves, o Caio Blá, a direção é do André Marouço. Mas antes de falar do filme, vamos soltar o trailer aí pro pessoal que ainda não viu, que está acompanhando aí pela TV e pelas redes sociais. Solta aí. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Saulo vê a mensagem de Jesus como uma ameaça. Vós sempre resistis ao Espírito de Deus. Podemos dizer que a maior cura de Paulo foi a espiritual. Senhor, não lhes impute esse erro. Então eu imagino naquele momento a união de Estevão com Jesus. Paulo prega uma ressurreição espiritual. Então ele venceu todos os limites. E ele disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Trailer sensacional. Emocionante. Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo, lançamento dia 3 de outubro nos cinemas. Diga, Edson. Eu queria fazer um comentário, até com tudo que a gente está discutindo aqui do Cristo Consolador, a história. O Saulo era aquele que exaltava tudo que existia, né, de grandeza, de isso, de ter coisas, de sucesso, de carreira, né? Ele era cotado para ser o substituto lá do Gamaliel, no Sinédrio e tal. Era um cara top dentro do Sinédrio. Isso. Aí, de repente, ele tem uma experiência mediúnica fantástica na entrada de Damasco e ele enxerga a verdade, ele conhece as coisas que ele fala, meu Deus. Aí o cara dá uma guinada na vida dele. Né? Tudo aquilo que ele exaltava, ele percebeu que não valia de nada. Porque ele estava se perdendo espiritualmente. E, de repente, ele se transforma no Paulo, né? Sabe, de uma vivência mais, né? Bom, deixa eu pra lá, vai. E aí, Madruga, Pedro como aqui foi? Presente, né? Pedro, como foi interpretar Pedro aí? O pessoal fala, Pedro ele era meio casca grossa, tal, como é que você... Então, o Pedro, ele tem duas fases no documentário, né? Doc-drama, né? Que é o filme. Ele é um documentário com cenas interpretadas, pra gente falar doc-drama. Então tem um primeiro momento que o Pedro aparece assim como um mentor, né, da situação. Então ele diante eu não vou contar a história para não perder, mas assim, ele acaba sendo o que dá aval a algumas coisas, que até a chegada de Paulo. E depois tem a cena que o Pedro já envelhecido, mais para o final do filme, que tem uma fala muito bonita, que quem for assistir vai ver lá, que é o fechamento, né, das encenações, em que o Paulo e o Pedro estão ali na prisão para o desfecho. É ruim, né? A gente não quer contar, né? Dá um spoiler, né? Enfim, mas assim, a participação ela é pequena, né? Porque não temos tantas cenas, porém as cenas são muito contundentes, muito pontuais, muito profundas, né? Muito bonitas, muito bem elaboradas, dá um frescor para o filme. Eu assisti já, né, na pré-estreia, a gente teve a pré-estreia.
Tá muito interessante, a narrativa, né? A gente, além de assistir uma obra cinematográfica, é de muito conhecimento e muito aprendizado, né? Olhar História, né? Resgate histórico nós também. temos imagens, exatamente, dos locais, né? O André filmou os locais por onde a história aconteceu. Então, está muito rico o filme. Está imperdível, hein? Ó. Todo mundo tem que ir lá assistir. E vou até já aproveitar o gancho e dizer o seguinte, estreia dia 3, né? 3 de E outubro. 3 de outubro. É muito importante para o filme, é fundamental que as pessoas assistam na primeira semana. Porque o cinema funciona mais ou menos assim. Se a primeira semana atinge um número a expectativa que os exibidores têm, o filme continua em cartaz no cinema. Os filmes, qualquer filme, se ele não atinge a expectativa, ele vai sair mais rápido do cinema. Então, é interessante que a gente consiga manter o filme. Primeira semana ali. Mais Dia 13 tempo. é quinta-feira, né? Quinta que vem. Aproveita, Próxima leva a família. quinta. E o filme é para a família toda, leva a família, semana, né? Isso. E é a data de Kardec, né? É aniversário de Kardec. Aproveitar e lotar os aniversário cinemas da minha aí. prima Alessandra. Eu brinco que é o Natal dos Espíritas. Verdade. E Que legal. agora você teve uma pesquisa ali para saber como que era a personalidade de Pedro, o que ele fez, deixou de fazer, teve esse aprofundamento? Sim, a gente estuda. Inclusive, eu acabei estudando um pouco mais além do meu personagem, porque eu tive a felicidade de fazer a direção de atores também, né? E então eu trabalhei muito próximo ao Alexandre, que faz o Paulo e outros, né, os outros atores também. Então a gente realmente discutiu bastante as cenas, aquele momento, o que a cena pedia, que momento era do personagem. E aí vai a curiosidade, né? Para quem não sabe, a gente no cinema não necessariamente filma na ordem que está no filme, né? Então pode ser que a gente comece fazendo a cena final. Então, assim, para o ator é muito importante ter essa linha do tempo, né? Conhecer bem esses personagens e em que momento você está, para entender, por exemplo, eu faço a cena final hoje, amanhã eu faço uma cena do meio do filme, no outro dia eu vou fazer a primeira, então esse pensamento... louco isso. Tem que saber todo o contexto para pôr a emoção na dosagem. Exatamente. Né? Eu não sabia que era assim, não. Interessante isso aí. Viu? Então você tem que estar muito antenado e entender bem o personagem. E como eu fiz a preparação também, eu acabei acompanhando 90% das filmagens, né? Então eu tive muito próximo, foi muito legal, uma experiência muito boa. Solange Camargo diz aqui, Edson sempre the best, nasci em 64, até hoje não sei o que é viver sem a oportunidade de criar e recriar. Não gosto nem dessa coisa que estamos em transição. Vejo que desde que o mundo é mundo, estamos em transição. Gratidão, adoro acompanhar a transição, vocês juntos aí em meio às abençoadas crises. Conceição Spiegel também, bom dia. O Juliano Lucena, já tem data de estreia esse filme de Paulo? Tem, dia 3 de outubro nos cinemas e como o Maurício disse, primeira semana vamos lotar aí as salas para que o filme se estenda mais ainda no cinema. Ô Maurício, por que você acha que depois de tanto tempo, segundo a data oficial assim, 2019 anos depois, ainda se há curiosidade de saber quem foi Paulo de Tarso, Jesus, por que essas figuras são tão presentes nos dias atuais da nossa cultura? São figuras icônicas, né? Que marcaram a humanidade, marcaram a história, falando até de história mesmo, né? Marcaram a história do mundo. Porque a influência que eles têm na humanidade, ela é muito representativa. Pessoas que deixaram um legado, né? Na história do Paulo, como o Edson estava falando, que era Saulo antes, né? Depois, quando ele tem aquela manifestação e ele aceita Jesus sem hesitar, né? Pelo segundo a gente sabe. Né? De uma manifestação daquela. Mas ele era um perseguidor de Jesus, né? Então, ferrenho. Ele era um perseguidor. A gente vai ter no filme isso. Vocês vão ver que ele persegue também e depois que acontece esse episódio em Damasco, ele passa a seguir os passos do mestre e se torna um personagem, uma personalidade das mais importantes na divulgação, né, da mensagem de Cristo. 3 de outubro, Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo, lançamento nos cinemas. Você vai ver lá o Maurício Madruga, também o Caio Blá, Alexandre Galves
e outros que estão participando, a direção de André Marusso, me veio uma pergunta aqui, mas a gente tem 2 minutos, que é interessante, Paulo de Tarso na entrada de Damasco, né? Que é a Síria, e hoje a Síria está numa pindaíba danada, né? Tem um ditador que é o Assad, que mora lá em Damasco. O território sírio hoje está dividido aí em N situações problemáticas aí. E a pergunta que me veio é assim, nós retroagimos na história? Se tinha lá Paulo de Tarso, outras grandes figuras, não estou nem falando de Jesus, esse é o concurso. Mas será que a humanidade retroagiu em questão de cultura, de desenvolvimento intelectual e mental? Porque a região que teve tantos luminares hoje é uma região tão problemática ali com Israel, Palestina, Jordânia, Arábia Saudita e Iêmen, que não se falam tanto, né? E os outros Emirados que estão ali reunidos, é uma coisa para se pensar.